Graça e paz, irmãos. Quero pedir para os irmãos abrirem Mateus 5. Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Amém? Diz assim, a partir do 43. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie seus amigos. Porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos fazem isso. Se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, como o seu Pai Celestial é perfeito. Amém? Aqui, Jesus está ensinando os discípulos a amar os inimigos, né? E nesse ensino, a gente aprende que amar quem nos ama, querer bem, aquelas pessoas que também nos querem bem, a palavra diz que não tem nada de diferente nisso. Não tem nada de extraordinário, né? A gente não precisa de ajuda para fazer essas coisas, é fácil, né? Eu amar aqueles que estão ali sempre comigo, me ajudando, né? Não precisamos de ajuda. E nós não fazemos a diferença também agindo assim. Mas o Senhor, Ele nos chamou para fazer a diferença nesse mundo, né? Ele nos chamou para agirmos de forma diferente, para que o mundo perceba Ele em nós. Porque o mundo não tem a Cristo, né? Não tem o Espírito Santo de Deus. Mas nós que temos, nós precisamos fazer essa diferença para que eles percebam o Espírito Santo de Deus em nós. A palavra diz que nós temos que ser o sal. E o sal, ele faz muita diferença numa comida, né? Tanto quando ele está presente em excesso, ou quando ele está presente na quantidade certa, ou quando ele não está, né? A gente também percebe a falta dele. A palavra também nos diz que nós temos que ser a luz do mundo. E por menor que seja aquela frestinha, onde tiver luz, ela é percebida, né? Ela não passa despercebido. Então, tanto o sal como a luz, eles fazem muita diferença quando eles se apresentam. E Jesus aqui fala para os discípulos fazerem a diferença no sentido de amar também o inimigo. De fazer bem também para o inimigo. Não amar só o amigo, não fazer bem só o amigo, não querer falar bem só do amigo, mas fala bem também do seu inimigo. Ore por ele, né? Não só ore por aqueles que te ajudam, mas ore também por aqueles que te atrapalham, né, na sua caminhada. Porque assim, agindo assim, você vai ter... é uma virtude quando você age assim, né? E você pratica as virtudes do Espírito Santo. E o resultado dessa virtude vão fazer toda a diferença na vida de quem está praticando, na vida de quem está doando, como na vida de quem está recebendo, né? Na vida de quem está oferecendo esse tipo de tratamento vai fazer diferença, e na vida de quem vai receber também vai fazer a diferença. E cada vez que a gente age assim, a gente restaura a nossa semelhança a Jesus. Porque quando nós fomos feitos, Deus nos fez assim, parecido com Ele, né? E o que Jesus quer é isso, é nos deixar cada vez mais parecidos com Ele, a cada dia, né? E restaurando em nós a semelhança a Ele, né? Para que as pessoas que estão lá fora consigam perceber essa diferença, né? Ter interesse, serem impactadas pelas nossas atitudes e ter interesse em conhecer o nosso Cristo. Mas se a minha atitude é igual à do outro, eu também falo mal, eu também
eu não perdoo, eu não amo, eu não quero saber. Se a minha atitude é igual a dele, eu não desperto nele interesse sobre o Cristo que existe dentro de mim. Às vezes a gente pensa que perdoar o inimigo já está de bom tamanho, né? Perdoar alguém que pisou no meu pé, eu já estou no caminho certo, já está bom. Mas Jesus, ele não só nos perdoou, né? Nós éramos inimigos dele. Ele não só nos perdoou, mas ele fez mais do que isso, ele nos amou, né? Ele provou o amor dele morrendo por nós quando nós estávamos em pecado, né? Então, ele nos perdoou porque ele nos queria, ele queria que nós também tivéssemos direito a herdar o reino dos céus, a morrer com ele, a morar com ele nos céus, né? Então, perdoar o meu inimigo ainda não é tudo, né? Não falar mal de quem fala mal de mim ainda também não é tudo. Tá bom, mas ainda pode ficar melhor, né? A palavra nos ensina que há algo mais, existe algo mais que a gente precisa fazer, né? E por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque na nossa carnalidade, esse algo mais pelo meu inimigo, eu não faço se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo me capacita a amar aquela pessoa, a falar bem dela, a não querer o seu mal, né? A não odiar, a ajudar na medida do que for necessário, porque esta é a vontade daquele que eu escolhi para ser o meu Senhor. Eu escolhi Deus, Jesus, para ser o meu Senhor, já que eu o escolhi, já que eu aceitei a proposta que ele me fez. A vontade dele é que eu aja assim. Então é assim que eu devo agir. Amém? Essa é a nossa missão, né? Uma das nossas missões, como você falou aqui agora há pouco, né? Amar o nosso inimigo também é a nossa missão. Então nós temos que cumpri-la com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Davi é um exemplo de quem não desejou mal a um inimigo. O rei Saul se tornou um inimigo mortal, né, de Davi. Queria tirar de qualquer jeito a vida de Davi. E quando Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, porque Saul estava ali totalmente, né, indefeso, Davi, por amor e obediência a Deus, ele não fez isso, né? Ele teve incentivo das pessoas que estavam com ele, falou: agora é a sua oportunidade, né? Aproveita, tira a vida dele. Provavelmente ele também teve uma vontade, né? Porque na nossa carnalidade, se a gente pode, né? Mas ele não olhou para essas coisas. A obediência dele ao Senhor, o amor dele ao Senhor, foi maior do que aquelas vozes que estavam incentivando, foi maior do que a sua vontade, e ele conseguiu, com a graça de Deus, poupar a vida de Davi, né, e não tocar nele, mesmo ele sendo seu inimigo naquele momento. E aquilo que nós valorizamos é que nos leva a fazer a coisa certa, né? Onde aquilo que eu coloco valor é que vai me conduzir a fazer a coisa certa. Davi, antes desse acontecido, logo quando ele foi levado para morar no palácio com Saul, isso fala em 2 Samuel 18. Que ele desenvolveu logo quando ele chegou no palácio uma grande amizade com o filho do rei Saul, com o filho que se chamava Jonatas. No versículo 3 de 2 Samuel 18, fala que Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade. Eles fizeram uma aliança, né? Eles tinham um amor de irmão mesmo. E nessa aliança, eles se comprometeram que sempre um protegeria e defenderia o outro. E isso realmente aconteceu. Tanto que quando o rei Saul, por ciúmes, por inveja de Davi, começou a perseguir Davi e querendo planejar a sua morte, Jonatas ficava sabendo das armadilhas, ficava sabendo dos planos de Saul, ia lá e contava para Davi, para que Davi pudesse se proteger, para que Davi pudesse fugir, né? Cumprindo aquele combinado que eles fizeram, aquela aliança que eles fizeram, e assim Davi não caía nas armadilhas de Saul, porque Jonatas ia lá e o salvava, né? Contando aquilo que Saul estava querendo fazer. Jonatas também conversava com Saul, intercedia com Saul em favor de Davi, para livrar Davi da morte. Então, e olha que Jonatas, ele era filho do rei, né?
para seguir, ele seria o sucessor, ele seria o próximo do trono, mas ele via em Davi que essa função seria de Davi, não seria dele. E isso não trazia para ele inveja, não trazia para ele revolta, pelo contrário, né? O coração dele, ele tinha um coração bondoso para com Davi, tanto que ele o ajudava, né? Ajudou ele muitas vezes a livrar da morte. Mas um dia, tanto o rei Saul como Jonatas, numa batalha, acabaram falecendo. E então, nesse momento, Davi passou a ser coroado como rei de Israel. Anteriormente, ele já tinha sido ungido a rei, mas não tinha assumido, né? E agora, com a morte de Saul e com a morte de Jonatas, ele assumiu o trono. E é aqui que eu queria fazer um paralelo com o que Jesus falou aos discípulos sobre a gente fazer a diferença, né? Davi, aqui muitas vezes, ele fez a diferença. E aqui ele fez também porque, assim que ele assumiu o trono, numa atitude fora do normal, vamos dizer assim, Davi se interessou em saber se ainda existia ali, na família de Saul, alguém vivo, para que ele pudesse fazer, a palavra diz, benevolência, né? Para que ele pudesse fazer o bem. Se existisse algum familiar vivo da família de Saul, ele queria fazer o bem. E a palavra, o versículo não fala que ele pergunta da família de Jonatas, que era o amigo dele. Ele pergunta da família de Saul, que era o inimigo dele. Quando ele assumiu o trono, ele perguntou ali no palácio: ainda existe alguém vivo da família de Saul para que eu faça a benevolência? O bem que ele queria fazer era em retribuição a tudo que Jonatas havia feito para ele, né? Em 2 Samuel 9:1 fala isso. E um empregado do palácio contou para Davi que ainda existia um neto de Saul, que porventura era filho de Jonatas. E esse neto se chamava Mefibosete. Mas Mefibosete, ele era desprezado lá pela sociedade da época, porque ele era aleijado de ambos os pés, né? Então, ele vivia como, assim, esquecido, discriminado, desprezado por conta da sua deficiência, né? Tanto que ele não tinha posses nenhuma. Ele era neto do rei, mas ele não tinha posses nenhuma. Ele morava de favor num lugar distante do palácio. Era uma pessoa desprezada, né? Como se fosse um mendigo, vamos dizer assim, que vivia do favor das pessoas. Mas Davi não se importou com essa condição, apesar da sociedade não valorizar Mefibosete. Davi mandou chamar ele mesmo assim, independente de como os outros o viam. E quando eles se encontraram, Davi disse para ele não temer, porque Mefibosete já chegou se dobrando, né, na presença de Davi. E Davi disse para ele: não fica com medo, não precisa você ter medo, porque eu não quero te fazer mal, pelo contrário, eu quero te fazer bem. Por amor a Jonatas, por causa de Jonatas, né, da aliança que ele tinha com o pai de Mefibosete. E o bem que ele fez foi devolver para Mefibosete todas as terras que era do avô dele, que era de Saul. Devolver os empregados, para que os empregados trabalhassem, né, para Mefibosete, já que ele não tinha condições, né, de trabalhar também. E aqui Davi fez a diferença mais uma vez, né, porque só devolver as terras, eu penso, né, e devolver os empregados já está de bom tamanho para quem era um mendigo, né? Agora eu tenho casa, ainda tenho quem trabalha para mim. Mas Davi, né, fez a diferença, né? Abriu as portas da casa para ele, para Mefibosete, e falou que na mesa de Davi sempre teria um lugar para Mefibosete fazer as refeições com ele, né? Comer da comida de Davi e com Davi, como se ele fosse um dos filhos de Davi, né? E ele não precisava fazer isso, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ir além, né? Davi não abençoou Mefibosete porque Mefibosete merecia, ou porque Davi nutria um sentimento por Mefibosete. Na verdade, ele nem sabia, ou se sabia, esqueceu que existia algum parente de Saul, porque ele mesmo perguntou: existe alguém? Então a gente vê que ele não tinha nenhum sentimento assim por Mefibosete, né? Ele abençoou Mefibosete porque ele valorizava a gratidão que ele tinha por Jonatas.
Porque ela era maior do que a condição de desprezo ali de Mefibosete. A pessoa não precisa. Tudo bem, ela não precisa, mas a gratidão que eu tenho por alguém vai me levar a fazer alguma coisa por essa pessoa, né? A gratidão dele era maior do que o que as pessoas falaram, era maior do que talvez a falta de sentimento que ele tinha por Mefibosete. Independente de Mefibosete ser neto de Saul ou não. Existia um motivo anterior que importava muito mais, que dava suporte para que Davi estivesse fazendo aquilo, que era a gratidão. Deus também não nos ama, nem nos perdoa, nem nos abençoa, porque nós merecemos. Mefibosete talvez não merecia. Então Davi fez. Nós também não merecemos, mas Deus vem e faz. Não é porque também nós somos bonzinhos, por isso ou por aquilo. Ele olhou para nós e quis cuidar de nós quando nós estávamos em pecado. Isso diz em Romanos 5:8. Então nós não merecíamos nada também, mas independente disso, Ele nos amou. E foi por conta do sacrifício de Cristo Jesus que tivemos os nossos pecados perdoados e ganhamos o direito da salvação, né? Deus valoriza o sacrifício de Cristo na cruz por nós e Ele tem misericórdia de nós, né? Libera da sua graça, do seu favor sobre nós. Mas porque merecemos ou porque fazemos alguma coisa boa? Não. Porque Jesus merece, porque Jesus fez por nós, né? E nós também temos que fazer a diferença com o outro, não importa quem ele é, o que ele fez no passado, ou o que ele está fazendo agora, né? Quando eu entendo que as minhas atitudes, as minhas boas atitudes devem ser motivadas pelo amor e pela obediência que eu tenho a Cristo, o que o outro fez, o que o outro está fazendo perde valor, perde a importância, porque a minha obediência, o meu amor a Cristo é maior do que isso, né? Eu deixo de ficar focando no outro e lembro do Senhor, né? E olhando para Cristo, lembrando dele, de como ele sofreu para me salvar, o que ele fez, o que ele continua fazendo para nós, né? Ele que é aquele nosso amigo que está com a gente todos os dias, nos fortalecendo nos momentos difíceis, né? Nos dando coragem, nos livrando, tirando o nosso medo, trazendo calmaria para o nosso coração. Todos os dias o Senhor está cuidando de nós, né? Nos aliviando do desespero. Ele faz tantas coisas, já fez tantas coisas e continua fazendo tantas coisas para nós. É esse nosso amigo que nós temos que valorizar, é esse nosso amigo que nós temos que levar em consideração para poder fazer o bem para todos. E só olhando para Cristo, né? E por amor a Cristo, que a gente consegue fazer essas coisas, falar bem de alguém que um dia falou mal de nós, né? Ajudar alguém que nos atrapalhou ou que está nos atrapalhando, querer bem a quem nos despreza, porque a nossa motivação não é o outro, né? Por causa do outro, né? A minha motivação é Cristo, é sobre o que Ele fez, é sobre o que Ele faz, é sobre a dívida que a gente tem eterna com Ele, pelo que Ele fez por nós na cruz. Então, quantos sapos eu tiver que engolir, né? Eu vou engolir, eu vou fazer. E o Senhor vai me ajudar a fazer, porque é Ele mesmo que, né, não vai fazer com que eu desista. Ele é o motivo para que eu continue fazendo, para que eu não venha desistir. Meditando sobre essa palavra, eu percebi que às vezes a gente até faz o bem para alguém, mas a base, a nossa motivação muitas vezes é outra, né? Não é o Senhor, tem outra coisa que nos motiva, vamos supor. Por amor a uma tia que cuidou muito de nós, que nos ajudou, não está mais presente. Por amor a ela, pelo que ela fez, a gente trata bem o filho dela, que aos nossos olhos nem merecia. Mas por amor à tia, né? Eu cuido ali do meu primo, ajudo o meu primo. Por amor aos nossos pais, a gente às vezes estende a mão para um irmão que aos nossos olhos também não merece, mas por amor aos nossos pais, a gente vai e faz, né? Às vezes a pessoa é mal agradecido, às vezes, né, a pessoa é um folgado, mas você leva em consideração a sua motivação. É o amor que você tinha por alguém, né? Então você consegue agir com bondade, com benignidade com essa pessoa.
que aos seus olhos não merecia, mas existe alguém por trás, né? Então você leva aquela pessoa em consideração. E quando não se tem essa tia, quando não se tem essa mãe, né? Como que você vai... O que te motiva a fazer algo por alguém? A gente precisa lembrar que a gente tem Cristo, porque desde sempre Ele foi merecedor da nossa gratidão, né? A quem nós devemos valorizar muito mais do que a tia, muito mais do que a mãe. Cristo, né? É o nosso foco, é o nosso alvo, né? A quem nós devemos dar muito valor, porque o que Ele fez por nós, nenhuma tia faria, nenhuma mãe faria, né? O que Ele fez por nós é digno de toda adoração, é digno de toda a nossa gratidão. Então, o que a gente puder fazer para retribuir o que nós recebemos dele, a gente deve fazer. Independente se for para um amigo ou para um inimigo, independente se aos meus olhos a pessoa merece ou deixa de merecer, eu devo fazer, porque o meu amigo maior é o meu Salvador, né? Ele espera isso de mim e por amor a Ele eu faço, porque é Ele mesmo que vai me ajudar a fazer. Amém? Que a gente possa nunca perder o foco do Senhor, né? Não deixar de ajudar, porque aos nossos olhos a pessoa não merece, porque eu tenho motivos para não fazer, mas eu tenho um motivo maior para fazer, que foi a morte do Senhor Jesus na cruz, é a graça, o favor imerecido que nós recebemos dele todos os dias. Isso é o que tem que nos motivar, né? A amar os nossos inimigos, a falar bem, a querer o bem, a orar, interceder por eles, para que o Senhor também os salve, para que o Senhor também os leve para o céu para morar junto conosco. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Everything I have means nothing.